dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula aqui, ó, com a Escola Cezan na nossa plataforma do YouTube do GeoTê. Hoje essa aula vai em especial para a turma do terceirão. Vamos rever alguns conteúdos, novos conteúdos e um texto para nós refletirmos no final. Essa gurizada do terceirão que está apreensiva, fiquem tranquilos. Nós, aqui do GeoTê, como também, principalmente aqui da Escola Cezan, estamos junto com vocês e com certeza nós vamos vencer juntos este ano atípico e que tem dado aí um pouco de dor de cabeça, né? A ansiedade está batendo a porta, mas juntos nós vamos vencer esse obstáculo aí. Vamos aos nossos conteúdos de dinâmica populacional, revermos alguma parte do que ficou ainda em dúvida, mas que com certeza não vai ser problema para você que vem mantendo uma rotina de estudos aí. Então, população. Nós temos ali, no nosso canto superior esquerdo, dois aspectos importantes: população relativa e população absoluta. Este conceito é importante você compreender para os demais conteúdos que vêm falar sobre dinâmica populacional. Na parte da população relativa, é a população absoluta dividida pela área de um determinado local, que vai nos dar o que nós chamamos de densidade demográfica, ou que vocês estão acostumados a ouvir falar em habitantes por quilômetro quadrado. Já a população absoluta vem a referir-se sobre o total de uma região. Então, o total da população brasileira, a população absoluta, 209 milhões de habitantes. Ainda no lado esquerdo do nosso slide, nós temos ali a parte, o primeiro gráfico que nós chamamos de transição demográfica. Repare que a primeira taxa que sofre um declínio é a taxa de mortalidade. Ou seja, as pessoas começam a viver mais, fruto de um avanço da medicina, fruto do avanço da qualidade de vida de um determinado lugar. Passado isso daí, vai decair o que nós chamamos de taxa de natalidade. Vejamos que enquanto não cai a taxa de natalidade, que é o primeiro ponto ali, nós temos o que nós chamamos de período de explosão demográfica. É quando a população cresceu muito porque começou a viver mais, mas nós tínhamos ainda uma taxa de natalidade muito alta. Abaixo vocês têm 3 exemplos de pirâmides etárias. A primeira laranjinha ali é a pirâmide etária que não passou pela transição demográfica. A do meio é a pirâmide que está passando por um processo de transição demográfica. Esse é o exemplo do Brasil. É óbvio que aquela pirâmide ali já não é mais a brasileira, que hoje não é mais considerado um país de jovens, e sim um país de adultos. E a terceira pirâmide é a pirâmide dos países desenvolvidos, os países que já passaram por uma transição demográfica. Junto nesse slide eu apresento para vocês o que nós chamamos de taxa de fecundidade, né? E aí vocês veem que desde os anos de 1940 até o ano de 2010, nós temos um aspecto decrescente em relação à taxa de fecundidade. Repare e lembre que esta diferenciação ela não é homogênea no território brasileiro. Nós vamos ter variações desta taxa tanto em um mesmo município quanto em um estado, claramente também em todo o território nacional. Mas vejamos que a taxa de fecundidade no Brasil está decrescente, tá? É isso que você tem que lembrar. E lembrando que não é homogênea esse decréscimo. As pirâmides etárias, né, no intervalo aí, de 50, 1980 e anos de 2010. Vejamos o seguinte, pessoal, a prova do Enem adora, né, adora a questão de pirâmides etárias. E nesse exemplo ainda, né, no último grande censo, a gente tem um aspecto que o Brasil virou então um país de adultos, né?
O Brasil, que era conhecido como sendo um país de jovens, hoje o Brasil é um país de adultos. Ali, a população brasileira, né, 2010, 185 milhões. Lembrando que hoje, 2020, o Brasil já supera a marca dos 200 milhões de habitantes. Tá? Então vocês veem. E as taxas vêm caindo ainda ao longo do tempo em relação ao número médio de filhos. Aqui, nas nossas últimas aulas, a gente conversou tanto sobre a questão refugiados. Né? Lembrem, refugiado não é um migrante. O refugiado é aquela pessoa que tem que sair do seu país de origem de forma forçada. Este cidadão, ele está saindo por ordem de uma perseguição política, religiosa, guerras, né? Então ele não tem essa questão do migrante, que é um movimento voluntário. A questão de pessoas que se deslocam de um lugar para o outro dentro de um país voluntariamente. O refugiado, ele sai involuntariamente. E aí agora eu apresento para vocês o nosso conteúdo novo. Eu fiz essa pequena revisão para nós chegarmos aqui, ó, população economicamente ativa. É importante primeiro, antes de lembrar a questão da população, falar sobre setores da economia. Vocês estão vendo aí nesse slide o que? Setor primário, secundário, terciário, né? E aí o que é cada um deles? O setor primário, vejamos, é aquela parte da população que está ligada a atividades econômicas ligada ao extrativismo, agropecuária. Vejam que essas atividades são lá direto na parte agrária, bem dizer-se. Setor secundário é a indústria, é a construção civil. Setor terciário, prestação de serviços, comércio, e ali vocês têm ainda setor quaternário, alta tecnologia. A partir, sabendo disso, primário, extrativismo, agropecuária, secundário, construção civil, indústria, terciário, prestação de serviços, comércio, funcionalismo público também. E quaternário, agora vejamos o que esses setores estão em países desenvolvidos e como que eles se apresentam em países não desenvolvidos, ou como a gente pode ver ali, países subdesenvolvidos. Na população economicamente ativa dos países desenvolvidos, você não vai ver a população presente no setor primário. Por quê? Porque nós já tivemos a parte do avanço tecnológico na parte primária, né? E a partir daí você tem o quê? Poucas pessoas trabalhando no campo. Você já teve o aumento da migração campo-cidade, chamado aquele movimento êxodo rural, então ele não tem. E nos países subdesenvolvidos, você está tendo queda já. Quem passou por uma revolução industrial, você tem um crescimento da população economicamente ativa no setor secundário. Por quê? Porque aí as pessoas estão indo para as indústrias. E aí, pessoal, hoje nós temos a maior parte da população economicamente ativa, né, do mundo no setor terciário. Vejam a diferença agora destes setores em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Porque ali, como vocês podem observar, nos subdesenvolvidos, aparecem as questões de subempregos. A gente tem dois conceitos primordiais para lembrar aqui: desemprego conjuntural e desemprego estrutural. O desemprego estrutural é aquele que se dá pela substituição do homem pela máquina. Esse é para sempre. Já o desemprego conjuntural é aquele desemprego ligado a uma crise financeira. Vejam que esses dois desempregos vai modificar a situação da população economicamente ativa.
Desde a saída da população lá do setor primário até a mesma questão de desempregos conjunturais advindos no setor terciário. E aí a gente tem a concepção de lembrar da situação da pandemia do coronavírus.